Oitavo ano, vamos então para a nossa terceira aula sobre o imperialismo na África e na Ásia. Então, nas aulas anteriores, vocês viram então o conceito de imperialismo e já o início da exploração do continente africano. Na aula de hoje, nós vamos encerrar então o imperialismo na África, a aula sobre o imperialismo na África, ficando somente então o imperialismo na Ásia para as próximas aulas. Vocês estão percebendo, essa unidade é um pouco mais extensa, um pouco mais densa do que as outras. Essa era uma unidade que nós estudávamos no primeiro bimestre do nono ano. Com a modificação das apostilas, então ela caiu para o último bimestre do oitavo ano. Então é muito importante vocês prestarem atenção nessa unidade, porque ela terá desdobramento nas unidades que nós estudaremos no nono ano. Então vamos lá, continuando sobre a exploração na África. Bem, para finalizar, nós falaremos do Congo belga. Bem, a Bélgica é um país europeu de uma extensão territorial relativamente pequena, ali próximo, praticamente dentro do território francês. E, neste momento, a Bélgica era uma monarquia governada pelo rei Leopoldo II. E o rei vai tomar, então, parte da África Central, tudo dentro desse processo, então, de dominação da África. E, como ele é um monarca que tem características absolutistas, então ele toma o território da África para a Bélgica, mas como um território pessoal, um território, enquanto rei, se confunde com o Estado belga, portanto, ele toma ali como território pessoal. E claro, a justificativa é aquela mesma de sempre, vai alegar ali expedições humanitárias para a África, para levar para aquela região o progresso, a civilização, enfim, para todos os povos do Congo, porque são muitos. E aí, para isso, ele vai instituir um governo no Congo. Portanto, vocês percebem que ali eles apresentam um verniz humanitário. Por que o verniz humanitário? Porque é só uma camada externa, a aparência ela é de fazer ali um trabalho humanitário, porém, o que realmente acontece no interior, que é o que importa, os principais objetivos eram o interesse nas riquezas naturais da região do Congo. Portanto, o rei Leopoldo II começa ali a exploração dos recursos, começando com o marfim, uma região rica em marfim, mas quando ele consegue dizimar os elefantes, lembrando, o marfim é a presa do elefante. Para tirar a presa do elefante, eles matavam os elefantes. Portanto, quando eles conseguiram dizimar os elefantes da região, começaram a explorar a borracha, o látex, porque naquele contexto estava nascendo a indústria automobilística que precisava bastante da borracha. E ele começa então a explorar a borracha naquela região. Quem trabalhava na exploração desses produtos era a população local, era a população congolesa, que, gente, era uma exploração escrava, eles escravizavam a população congolesa, tá certo? Então aquele papo de civilização, de progresso, claro, tudo papo furado, que eles iam lá, escravizavam a população, obrigavam esses trabalhadores a cumprir algumas cotas na extração, portanto eles tinham uma meta para atingir. Caso esses trabalhadores não conseguissem atingir essa cota, porque normalmente eles colocavam uma cota muito elevada, eles eram punidos. E aqui é uma das coisas mais bárbaras da história recente da humanidade, se pudermos dizer assim. A punição que os belgas colocavam sobre os congoleses era a mutilação. Ou seja, se não atingisse a cota estabelecida, eles podiam cortar o punho ou podiam cortar aqui o braço. Então, simplesmente, não atingiu, mandava-se com outro congolês, amarrasse o companheiro, colocava no chão, pegava o machado ou o facão, cortava o punho, cortava o braço, o que dificultava ainda mais o trabalho desse sujeito depois. Ou eles agrediam membros da família, se caso não conseguisse. Então, se não fosse o próprio trabalhador a ser mutilado, faziam isso com pessoas da família. E aqui, gente, não tem respeito a homem, mulher, idade, não. Qualquer um era alvo deles. Na apostila de vocês mesmo tem imagens, eu não coloquei na apresentação, mas vocês podem conferir. Tem imagem de crianças que não têm ali a mão, que não tem o braço, jovens que não tinham a mão, não tinham o braço. Então eles não estavam preocupados se é homem ou mulher, portanto, ali eles iam para levar a civilização, mas eles mesmos não tinham nenhum tipo de prática civilizatória. Foi uma das explorações mais horrendas da história do continente africano.
Bem, a vida, portanto, dos africanos sob o controle europeu, evidentemente que piorou muito, mudou bastante. A Europa não investia para que os povos locais se desenvolvessem, o interesse era apenas a exploração mesmo. Se já não bastasse ter explorado a América inteira e agora estão explorando a África e a Ásia, e vocês percebam um detalhe, aonde os europeus passaram para explorar, eles destruíram. Se nós aqui na América Latina vivemos como vivemos, com essa população muito pobre, muito devido à exploração portuguesa que teve no Brasil, a espanhola que teve com os nossos vizinhos. E a África a mesma coisa, passou pelo mesmo processo. A educação que foi levada para essas regiões, já que a ideia era levar conhecimento, levar o progresso, eles deixaram por conta de grupos religiosos ou de missionários. Portanto, as religiões locais vão ser substituídas por crenças católicas ou protestantes, uma vez que a educação ela é feita por religiosos, e era uma educação bastante primária. Esses grupos nativos eles eram alfabetizados, aprendiam a ler e escrever, aprendiam as operações matemáticas básicas e também aprendiam a língua do colonizador. Era importante eles entenderem a língua do colonizador para facilitar a exploração dos europeus. E apesar dessa baixa qualidade do ensino, ainda assim era ofertado para poucas pessoas, não era todo mundo que tinha acesso a essa educação. Só para vocês terem uma noção, lá na África Ocidental Francesa, do domínio francês, a população local, 95% da população, era analfabeta em 1945, tá certo? Ou seja, quase que toda a população não sabia ler e escrever, isso em 1945, meados do século XX. Com relação à saúde, nesse contexto, os europeus, além de explorar e matar, humilhar, enfim, a população local ainda levou muitas doenças, tá certo? Eram pessoas que, na Europa, algumas doenças que eram comuns, mesma coisa que aconteceu aqui na América, que os africanos nunca tiveram contato com essas doenças, ao ter contato, o corpo não estava preparado para eliminar aquela doença e acabavam morrendo, né? Então foi disseminado entre os nativos muitas doenças, e numa região que não havia nem hospitais e nem medicamento para diversas doenças. Os medicamentos que tinham, claro que era para atender os europeus que ali moravam e não mais e não os africanos. Até o fim da Grande Guerra, apenas uma pequena parcela da população africana tinha acesso ao serviço de higiene. Portanto, vocês percebam aí a precariedade que essas pessoas começaram a viver. Com relação à urbanização, as cidades na África, ela não vai começar com os europeus. Já havia várias cidades importantes, grandes, estratégicas, como, por exemplo, Tombuctu, Gao, Zanzibar. Lá na região sudoeste da Nigéria, por exemplo, tinham cidades com mais de 100 mil habitantes, cidades de grande porte. Mas, com a chegada dos europeus, esse processo de urbanização se acelerou. Então, novas cidades surgiram com a chegada dos europeus, e essas novas cidades vão ser, evidentemente, criadas conforme as necessidades comercial e econômica dos europeus, não da população local, evidentemente. Essas novas cidades eram planificadas apenas nas áreas ocupadas pelos europeus, ou seja, eles preparavam a cidade, limpavam, construíam uma estrutura apenas onde os europeus moravam. Agora, o resto da população tinha que morar na periferia dessas cidades, moravam em lugares deslocados e que não havia nenhum tipo de infraestrutura, não era planificada, ela não era preparada, não era plana, eram regiões de morro, mal preparadas, mal organizadas e, claro, longe do centro, o que dificultava a vida dessas pessoas, que é um problema que, inclusive, nas grandes cidades brasileiras tem. As pessoas moram na periferia e trabalham no centro. Isso, quando a cidade é muito grande, é um problema grave, porque essas pessoas têm que se deslocar basicamente nos mesmos horários dos lugares onde moram até os lugares de trabalho. Portanto, há aí uma inversão, né? As pessoas moram numa região distante do seu trabalho, obrigando elas a se locomoverem por distâncias até longas para poder conseguir o seu trabalho. Evidentemente que essa dominação europeia ela não vai ser pacífica, ela vai sofrer com revoltas, com resistências. Então, em alguns momentos ela vai ser pacífica e diplomática, fazendo acordo com governantes locais, mas em outros momentos vai ter conflitos armados. Então, até 1914, que é o ano que inicia a Primeira Guerra Mundial, eles tiveram diversos episódios de resistências. Veja, por exemplo, na página 37 da apostila,
é um texto que fala sobre esse assunto. A conquista da África não foi tarefa simples e nem rápida. Muitas vezes os europeus sofreram reveses, como na Batalha de Isandlwana, por exemplo, em janeiro de 1879, quando cerca de 25 mil Zulus do rei Seyti Ayo derrotaram tropas britânicas, que somavam 16 mil homens, sendo 7 mil europeus e 9 mil africanos. O exército de Zulu era disciplinadíssimo, uma verdadeira máquina de guerra, e apesar da inferioridade em armas, venceu novamente os britânicos antes de cair em Ulundi em julho daquele ano, no ano de 1879. Se os britânicos acabaram por dominar Zululândia, os italianos tiveram que adiar por 40 anos a conquista da Etiópia, depois da derrota que sofreram em Adua em março de 1896. Nessa batalha, os exércitos do Negus Menelik praticamente humilharam os 17 mil homens comandados pelo general Oreste Baratieri. Em certas regiões, a conquista só se completou após vários anos de repetidos combates. Portanto, não foi uma tarefa fácil para os europeus, passaram ali por resistências. Algumas resistências de destaque dos europeus: a revolta de Maji-Maji, que ocorreu na atual Tanzânia entre os anos de 1905 e 1907, onde os povos locais se uniram contra os trabalhos forçados que eram impostos pelos alemães na plantação de algodão, e também contra os abusos e violências impostos pelos alemães naquela região. Eles se uniram em torno de um profeta, de um líder local, que prometeu salvar o povo da opressão colonial. Portanto, era uma revolta que tinha ali um caráter religioso, que fortalecia ainda mais o movimento. Mas acabaram sendo massacrados pelos europeus, com cerca de 120 mil africanos mortos. E essa vai ser uma das primeiras manifestações anticoloniais, grandes manifestações contra a dominação dos europeus. Um outro exemplo é o Levante Zulu, de 1906, que ocorreu na África do Sul, contra a cobrança de impostos dos ingleses. Os Zulus, então, foram massacrados também pelas forças estrangeiras. Vocês perceberam, então, que a situação na África foi extremamente violenta, extremamente complicada. No ano que vem, no 9º ano, nós teremos uma unidade para estudar o processo inverso de descolonização da África. Por isso que é importante vocês conhecerem essa unidade agora. Quando nós estudarmos a descolonização, nós não vamos mais ficar repetindo o que nós estudamos nesta unidade, e que, claro, são matérias que são pré-requisitos para outra. Aqui nós encerramos, então, a África. A partir da próxima aula, nós vamos estudar, então, o imperialismo no continente asiático.